Professor Evanildo Oliveira conosco aqui, da cidade de São Miguel do Tapuio, compõe a equipe de professores da cidade e é professor de história e conhece um pouco, junto com tantos outros, a história de São Miguel. Professor, muito obrigado pelo senhor estar conosco no nosso programa. Obrigado você estar visitando a nossa cidade, seja bem-vindo. Muito obrigado. Sinta-se em casa. Como sempre, muito obrigado. São Miguel do Tapuio, que comemora o aniversário de 81 anos, e nós vamos contar um pouco desta história. Professor, para quem não conhece, o que é, como o senhor apresentaria a cidade de São Miguel do Tapuio para quem ainda não conhece a cidade? Eu apresento São Miguel do Tapuio como uma extensão da sua casa. Aqui você se sente acolhido, você se sente bem. O povo de São Miguel é um povo, por sua natureza, hospitaleiro, é um povo generoso, é um povo pacato, é um povo acolhedor. Então, eu responderia da seguinte forma: São Miguel do Tapuio é a extensão da sua casa. Muito bacana, então seja convidado também para conhecer São Miguel. A gente quer saber um pouco dessa história. Hoje, nesta semana, comemora-se 81 anos de história. De 81 anos para trás, o que tinha aqui, quem habitava e o que pode se falar desse pedaço de terra? Dani Souza, eu falo sem medo de errar que a história de São Miguel do Tapuio é uma das mais belas do Piauí e acredito também muito ligada à história do Brasil. Mas quem sabe contar essa história melhor para a gente é a professora Joaninha Uchoa. Professora do município. Do município, é uma professora aposentada. Ela deu aula muitos anos no Lima Rebelo, que é a escola mais velha do município de São Miguel do Tapuio, e ela tem conhecimento da história de São Miguel como ninguém. Então vamos lá, vamos ouvir a professora. Professora, a senhora que nasceu e se criou aqui, o que a senhora lembra aqui da infância desse pedaço de chão? Eu me lembro, desse pedaço de chão, que era um pedaço de chão muito bom, muito tranquilo, que a gente brincava naquele tempo de roda. As crianças não tinham influência para nada. Era só brincar à noite de roda, cirandinha, estas coisas todas. Então eu fui crescendo, ficando mocinha, estudei. Neste tempo aqui só tinha o primário até o 3º ano primário. Como é que era o nome aqui do lugar? O lugar, primeiro, quando eu conheci, me entendi no mundo, já chamavam São Miguel. Aí Por que era São Miguel? Porque quem doou a cidade, um pedaço de chão para construir a cidade, foi uma ricaça, dona de fazenda, de escravo, que morava aqui no interior, no lugar chamado Lagoa, que era Dona Rosaura, a dona de Estaqui. Tudo isso aqui pertencia ao município de Castelo, né? Pertencia ao município de Castelo, e a dona de Estaqui era Dona Rosaura, que era uma fazendeira rica, mulher de aquele outro tempo. Aí no livro Tacariju conta toda a história. Muito... Era São Miguel porque ela era devota dele? Era, porque ela era devota e também ela tinha um filho por nome Miguel e ela doou o pedaço de chão para a cidade, mas na condição de o nome, em vez de Deliciosa, passasse a se chamar São Miguel, em homenagem ao filho dela, que era Miguel Furtado de Albuquerque. Antes disso, aqui se chamava Deliciosa. Deliciosa. O pequeno era Fazenda Deliciosa. Fazenda Deliciosa. Fazenda Deliciosa, que era dela. Era Fazenda Deliciosa, que era dela, de Dona Rosaura. Eu não conheci, que está ali no antigo, né? E o Tapuio veio de onde? De índios, porque eles dizem que acharam um crânio humano, um crânio aí lá na rua, e acharam que era uma tribo de índio, como de fato aqui era uma tribo de índio. Porque ali naquela praça onde você vê hoje, ali tinha uma gamileira, um pé de gamileira antigo que eu já encontrei quando eu me criei, nasci, me criei lá dentro da rua, ali na casa da promoção social, que era nossa, era do meu pai. E então tinha esse pé de gamileira na praça, antigo, que lá serviu de mercado, para fazer feira, de açougue, amarrar até presos, quando prendiam aqui, não tinha cadeia, amarravam no tronco da gamileira para poder levar para a cidade de Castelo, do Piauí, viu? Aí ela foi tempo que ela doou e deu, mas na condição de chamar São Miguel, em homenagem ao filho dela, Miguel Furtado de Albuquerque, que já era falecido. Nesse tempo todo que a senhora mora aqui, e tantos outros que também nasceram e se criaram aqui, aqui é um bom lugar para se viver? Eu gosto. Acho Por quê? muito bom. Porque é tranquilo, hoje já está aparecendo alguma novidade, por causa daquela... Mas é geral. É geral, Mas ainda é um lugar tranquilo.
Eu acho que é. A gente ainda senta na calçada, porque por aí ninguém senta, né? Mas na calçada a gente bota as cadeiras, os vizinhos, daqui para ali eu converso com minha vizinha, é assim. Então vale a pena comemorar o aniversário. Ah, muito, vou morta de pena porque não estou aqui amanhã. Sempre quando eu estou, tem tempos que eu vou até para o Por que é importante comemorar o aniversário da cidade na visão da senhora? Porque eu acho que é um respeito à nossa cidade. Uma coisa que veio de tantos tempos, eu acho que é um respeito que nós devemos ter pela nossa terra natal. E o amor que nós temos por ela. Eu, pelo menos, tenho muito amor a esta cidade, porque nasci e me criei aqui. Muito obrigado, professora. Professora lúcida, hein? Não está em sala de aula mais, está aposentada, mas com uma lucidez impressionante. É uma professora maravilhosa, respeitada na comunidade, muito religiosa, então ela tem uma história de vida invejável. Como era a atuação dela, já que estamos falando da professora, em sala de aula? Você disse que ela deu aula numa das principais escolas daqui. Ainda existe a escola? Existe, a Unidade Escolar Lima Rebelo é a mais antiga, Pois não. é uma escola do Estado, é uma escola estadual, e essa escola passou, muitas personalidades de São Miguel passaram por essa escola. Ela era uma professora, como falava antigamente, muito carrasca, muito dura, muito rígida. É daquele tempo que se cantava o hino nacional, o hino do estado do Piauí, na entrada da aula. Então era uma professora muito correta, muito disciplinada. Muito bem. Obrigado, professora, pela palavra da senhora aqui. Bom, o que a gente pode avançar a partir dessa história? Houve aí a emancipação, e como foi a composição da sociedade de São Miguel a partir da sua emancipação? Bom, a partir da emancipação política de São Miguel do Tapuio, que se formou, como a dona Joaninha falou para a gente, a partir da doação de dona Rosaura, que era a fazenda deliciosa, para o padroeiro São Miguel Arcanjo, a partir daí a cidade começa a se desenvolver. Houve a emancipação política em 25 de março de 1938, tendo o Manoel Evaristo de Paiva como o primeiro prefeito da nossa cidade. De lá para cá, a cidade vem passando por vários mandatos eletivos, vários prefeitos, mas a gente pode citar os três primeiros: Manoel Evaristo de Paiva, José Furtado de Mendonça e José Lopes dos Santos. A partir daí, se constrói a Praça da Matriz, que é onde nós estamos agora, o mercado público municipal, a prefeitura, que foi iniciada e construída em 1936. Inclusive, nós temos depoimento de pessoas que trabalharam na fundação da prefeitura do prédio de São Que Miguel. ainda estão vivas. Estão vivos. Se você quiser conhecer, é o seu José Alves. Vamos lá, vamos ouvir. Senhor José Alves, que participou do processo de construção da prefeitura de São Miguel do Tapuio. A prefeitura, meu pai ajudou a construir, transportando material de fora para a construção. Eu mesmo trabalhei transportando material, areia. Certo. Para a construção do prédio da prefeitura. Outro prédio o senhor ajudou também? Não, Mas o da prefeitura sim. E foi importante, né? Porque está aí até hoje o prédio. Quer dizer que a areia era forte, né? areia forte. Muito bem, muito obrigado ao senhor José Alves, outra pessoa lúcida que conta a história com riqueza de detalhes. Ele que participou da construção da prefeitura junto com o pai dele, testemunhou também um momento de emancipação do município e foi comerciante. Tem saudade do comércio ele, hein? Tem. Ele tem 94 anos, Dânio, e ele tem como você acabou de falar, ele é muito lúcido e ele participou, além da construção da prefeitura, ele também foi ele que solicita o projeto de lei pedindo à Câmara de Vereadores uma ajuda de custo para cada vereador, porque na época foi parlamentar e na época vereador não recebia proventos. Certo. Então ele pede uma ajuda de custo. Porque comerciante que não é Esperto. bobo nem nada, hein? Professor, então, duas testemunhas da história vivas aqui na cidade e a gente continua falando de São Miguel do Tapuio. O senhor foi citando os gestores, os prefeitos, a composição dessa sociedade. O que mais que o senhor poderia destacar na composição da sociedade de São Raimundo e de São Miguel, perdão, e no avanço dessa sociedade? O que havia lá atrás que hoje está aperfeiçoado ou até mesmo diferente, né? Olha, a nossa agricultura, como a maioria, quase que 100% das cidades do Piauí,
é baseado na agricultura. São Miguel do Tapuio não é diferente, a nossa cultura é agrícola. Então a nossa cultura vem do feijão, que nossa cidade produz, tem uma produção muito grande de feijão, mel de abelha e também produtos da carnaúba, a cera da carnaúba, que São Miguel do Tapuio é muito rico em carnaúba. Isso é para subsistência ou vocês conseguem exportar isso? Conseguimos exportar, inclusive o mel, nosso mel aqui de São Miguel, é considerado um dos melhores porque é um mel natural. A abelha vai lá, não tem nenhuma intervenção, a não ser a coleta que é feito de forma artesanal, mas nas suas caixinhas para colocar as colmeias e tudo. Mas é um mel saudável, é um mel que é exportado. Então isso incrementa a economia do município? Não tenha dúvida, nós temos aqui a região do Mendes, que lá a produção de mel é enorme. Professor, como o aluno em sala de aula absorve essa história? O senhor que é professor de história, como é que o senhor passa com seus demais colegas professores e como é que o aluno assimila essa história? Ele entende que essa história é uma história distante ou ele consegue viver o dia a dia disso? Eles, de certa forma, conseguem vivenciar. Embora a história de São Miguel, como eu disse no início, é uma história muito rica, é uma história bonita, a história da nossa cidade, mas ele consegue vivenciar no dia a dia porque a cidade é o povo, nós é que a construímos. Então, o nosso dia a dia ela é um fato, é um evento importante a ser considerado. E os nossos alunos, eles absorvem muito bem, conseguem trazer aquilo que era do passado e está vivenciando hoje. Nossa cidade passou por várias transformações, até porque a vida é assim, ela é uma eterna transformação. Mas ainda temos muita ligação lá com os nossos antepassados, com os tacarijus que aqui viviam, com os franceses que domesticaram os nossos índios. E de lá para cá nossa história nós vemos vivenciando desde Dona Rosaura, quando doou essas terras, até hoje. Os tacarijus é um segmento indígena. Os tacarijus, é até uma confusão, Dani, que você está até fazendo prestando esse favor para nós. Tem os tacarijus, tem os tapuios. Não, essa confusão que as pessoas fazem. Então, é uma coisa só. Isso você está prestando um grande serviço para a gente, para desmistificar vamos entender isso. A história. Tacarijus era uma tribo de índio que existia aqui, como os tacarijus, essa região era dominada pelos tacarijus. Aqui próximo nós tínhamos os pimenteiras, os aruazes, os crateús, eram tribos indígenas. A nossa aqui, que vivia nessa região, era os tacarijus, da denominação tapuia. Então as pessoas fazem confusão, acham que é duas tribos. Não é. É a tribo tacarijus da denominação tapuia. Entendi. É como eu sou de São Miguel do Tapuio, mas pertenço ao estado do Piauí. Entendi. Então, tribo tacarijus, mas da nação tapuia. Então há uma similitude, são todos de uma família só. São dois nomes determinando uma mesma tribo. Uma mesma tribo. Na verdade, aqui, e a dona Joaninha citou parte disso, houve o martírio do Padre Pinto, no século XVI, onde os tacarijus, o Padre Pinto vinha da Serra da Ibiapaba, e aqui, quando chegaram, houve um problema, e houve uma grande batalha entre os índios tacarijus e os índios da Serra da Ibiapaba, os tabajaras. Por isso que houve essa batalha, as pessoas pensam que essa batalha foi entre os tacarijus e os tapuis, mas isso nunca existiu. Professor, tem um livro, eu vi aqui, tem um livro que conta essa história e tem fotos, inclusive, antigas da cidade nesse livro. Isso. Que livro é esse? O livro é o último berço dos tacarijus. A edição dele nasceu em 1988. É um livro escrito por Padre Cláudio Melo, um ex-pároco, o primeiro pároco aqui da nossa paróquia. Ele era professor da Universidade Estadual do Piauí e esse livro é maravilhoso, ele conta uma parte importante da história de São Miguel do Tapuio. Essas fotos antigas se remetem a prédios, a momentos dessa história da cidade. Há algumas etapas da história de São Miguel. Muito bem, professor, muito obrigado pela palavra do senhor aqui, pelo pouco de ensinamento para quem não é da cidade e para aqueles que são daqui entenderem essa correlação entre os nomes indígenas. Eu agradeço você, Dani Souza, e toda a equipe desse programa maravilhoso que ajuda muito o estado do Piauí, mostrando
as suas riquezas, as suas histórias. E convido você que não conhece São Miguel do Tapuio, venha conhecer um pouquinho da nossa história. Aqui em São Miguel, repito, você se sente em casa. É por isso que a gente diz, São Miguel, pense num lugar bom. Muito obrigado, Um professor. abraço. E vamos continuar aqui em São Miguel do Tapuio.